Santo Deus, eu faço as minhas palavras, as palavras do teu servo, e peço que o teu Espírito habite conosco, abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos a essas mensagens tão especiais para essa geração. Que os teus anjos possam ocupar esses lugares vazios e que nós possamos ser sensíveis à tua voz ao introduzirmos esse assunto. Em nome de Jesus, amém. O título do acampamento é O Fim desde o Princípio. Para aqueles que têm acompanhado os estudos, já estão familiarizados com esse termo, fim desde o princípio. Eu queria que vocês acompanhassem comigo a primeira citação. Essa citação vem do livro Grande Conflito, página 343, parágrafo 1. E a serva de Deus nos diz que a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas e movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado. E a experiência da igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Em outras palavras, o que esse texto nos diz é que todas as experiências que aconteceram com a igreja de Deus no passado, ao estudarmos essas experiências, ela aponta para aquilo que a igreja de Deus deve esperar no futuro. Deus ilustra o futuro com o passado. Deus declara o futuro com o passado. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, você tem por várias vezes Cristo se declarando de si mesmo que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Porque Ele é o único Deus que consegue declarar o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E a Bíblia diz que esse é o prazer dEle. Deus tem prazer na muito firme palavra dos profetas. Os movimentos reformatórios da história sacra que nós estudamos ano passado é um grande exemplo de como Deus declara o fim desde o princípio. Linha sobre linha, regra sobre regra. Vejam essa próxima citação do livro Life Sketches 196. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os seus ensinos que nos ministrou no passado. Vejam que agora Deus nos diz que não somente a experiência deles, mas os ensinos que Deus entregou ao povo no passado também. Próxima citação do livro Eclesiastes, capítulo 3, verso 15. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Como assim Deus pede conta do que passou? Nós precisamos entender o que aconteceu. Nós vamos Deus vai nos pedir conta daquilo que Ele já ensinou, daquilo que já foi revelado. Sabe, muitas vezes, na nossa oração, nós pedimos para que Deus responda a nossa oração. E parece que Deus não responde. Porque muitas vezes Ele já respondeu. O problema é que a gente não lê. O problema é que a gente não estuda. Deus nos pede conta. E nós vamos ser responsáveis por isso. Especialmente esse povo, que se chama pelo seu nome, que tem os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Nós vamos ser responsáveis pela luz que temos. A próxima citação vem do livro de Isaías, capítulo 46, verso 9. E esses são alguns princípios
que eu quero estabelecer antes de nós começarmos os estudos amanhã. Alguns princípios que nós já estamos familiarizados, mas não é demais repetir esses princípios, porque muitas pessoas não estão tão familiarizadas com isso. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9. Próxima citação do livro Parábolas de Jesus. Em cada época há um novo desenvolvimento da verdade. Veja que isso é muito importante. Para cada época. E será que isso se aplica a essa época também? Para cada época, inclusive para a nossa época, há um novo desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para essa geração. Mas notem, as velhas verdades são todas essenciais. A nova verdade não é independente da antiga, mas um desdobramento dela. Só compreendendo as velhas verdades é que podemos entender as novas. Para mim essa citação ela é muito poderosa. Quando nós falamos de um novo desenvolvimento da verdade, uma nova luz, se você não compreende as antigas, você realmente não possui a nova, você não entende a nova. Para que nós possamos entender a nova, o novo desenvolvimento da verdade, porque veja, Deus nunca vai desenvolver essa nova verdade para cada geração desconectada das velhas. Elas estão sempre conectadas, elas andam juntas, ela nunca contradiz a outra. Elas precisam estar juntas, por isso nós devemos entender as verdades antigas. E ela continua dizendo, quando Cristo quis expor aos discípulos a verdade de sua ressurreição, começou por Moisés e todos os profetas. Quem foi o grande professor de todos? Quem? Cristo. Certo? E qual era o método que ele usava? Por onde que ele começava nas suas aulas? Começava por Moisés. Por onde nós devemos começar nas nossas aulas? Por Moisés. Da mesma forma, seguindo o exemplo de Cristo, por Moisés e todos os profetas. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, Lucas 24, 27. Mas a luz que brilha na nova ampliação da verdade é que glorifica a velha. Para você ver se essa nova luz realmente ela é de origem divina, um dos testes é que ela deve glorificar as verdades antigas. Será que essa verdade nova ela glorifica as antigas ou ela destrói as antigas? Ela levanta os fundamentos ou ela destrói os fundamentos? É um dos testes. O homem que rejeita ou despreza a nova não possui a velha. Isso a gente vê muito na nossa experiência, pessoas fechando as portas, sem mesmo examinar as Escrituras. O que isso nos diz? Quando você rejeita a nova, você não possui a velha. Porque se você possuísse a velha, você entenderia a nova. Seria luz. Seria uma nova revelação, glorificando essa verdade antiga. Para ele perde o poder vital e torna-se de forma inanimada. Eles não veem luz, eles veem trevas, eles veem algo perigoso, algo que pode excitar o espírito da congregação e separar a igreja, algo que não se deve nem estudar. Próximo parágrafo. Review and Herald, 27 de maio de 1890, também eventos finais, 209, parágrafo 3. Notem esse parágrafo. Nas igrejas adventistas do sétimo dia deverá haver admirável manifestação do poder de Deus.
Mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante de Deus, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Veja a importância da humilhação. A Bíblia nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhar-se perante Deus, um coração humilde, um coração aberto, pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus. Quem é o poder, ou quem é o anjo que ilumina a terra com a glória de Deus? Cristo. E aonde nós encontramos esse anjo? Apocalipse capítulo 18. Então ela está citando o anjo de Apocalipse capítulo 18, que ilumina a terra com a sua glória. Eles quem? Os membros da igreja adventista do sétimo dia, de acordo com a citação. Eles só verão alguma coisa que em sua cegueira. Quem são nos últimos dias aquele povo que é rico, enriquecido, de nada tem falta, mas que na verdade são miseráveis, cegos, pobres e nus? Somos nós, a igreja Laodiceia. Ele na sua cegueira consideram perigosa alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir-lhe. Temos nós experimentados essa experiência nos nossos dias? Muitos resistindo à mensagem de Deus, visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra. Porque, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos. Em outras palavras, porque o Espírito de Deus não vem através deles. Porque Deus, ou a sabedoria de Deus, é loucura para os homens. Eles se opõem à obra. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as fracas. Desculpe. Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes. Ele se opõe à obra. Nós que estamos na obra há tanto tempo, como que nós não reconheceríamos as manifestações do Espírito de Deus? Porque as pessoas que têm estado envolvidas com esse movimento, elas não são teólogos, elas não são estudiosos, elas não são pastores, elas não têm os seus títulos. Eles se opõem à obra. Review and Herald, 27 de maio de 1890. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida. A luz que ilumina a terra com a sua glória será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Então esses são princípios que nós temos lidado com isso já há muito tempo. Mas nunca é demais lembrar que isso é uma realidade nos nossos dias. E se você não experimentou isso ainda na sua vida, é uma questão de tempo. Porque todo aquele que vive uma vida de santificação em Cristo Jesus sofrerá o quê? Perseguição. Parábolas de Jesus, página 34, parágrafo 2. A parábola do grão de mostarda não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, mas em cada fase de seu desenvolvimento. Repete-se a experiência nela apresentada. Para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial.
Irmãos, Deus sabia que nessa noite, nessa hora, nesse lugar, nós estaríamos aqui reunidos. Para cada geração, Deus tem uma mensagem e um serviço especial. Você está aqui hoje, não como um ouvinte somente, mas você está aqui recebendo um treinamento, porque Deus quer usar todos nós para cumprir o seu trabalho e a sua obra. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um quê? Missionário. Deus espera isso de mim e de você. Grande conflito 595. Quando Cristo veio para falar as palavras da vida, o povo comum o ouvia alegremente, e muitos, mesmo os sacerdotes e príncipes, creram nele. Mas os principais do sacerdote e os primeiros homens da nação estavam decididos a condenar e repudiar-lhe os ensinos. Salomão já nos diz, não há nada novo debaixo do sol. A história ela se repete. A obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança. Estes oponentes de Jesus eram homens que o povo, desde a infância, fora ensinado a reverenciar, cuja autoridade se havia acostumado implicitamente a curvar-se. Como é, perguntavam, que nossos príncipes e doutos escribas não creem em Jesus? Não receberiam este homem espio se ele fosse o Cristo? Foi a influência desses ensinadores que levou a nação judaica a rejeitar seu Redentor. Sabe, existe uma maldição para aquele que deposita a sua confiança no braço da carne. Estamos nós repetindo essa mesma história? Essa rejeição fez com que os judeus crucificassem a Cristo, pedissem Barrabás ao invés de Cristo. E nos foi dito que essa mesma influência vai fazer com que muitos de nós crucifiquem as mensagens. Que mensagens? Quando ela fala disso, ela fala da primeira, segunda e a terceira mensagem angélica. Ela diz que nós, vamos repetir isso, vamos crucificar, como se nós tivéssemos crucificado Cristo, mas nas mensagens. Grande conflito, página 595 e a 596. O espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade. Quem são esses que fazem alta profissão de piedade? Que têm os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que guardam aquele mandamento que diz, lembra-te. Um mandamento que a maioria do mundo esqueceu. Fazem alta profissão de piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras concernentes às verdades especiais para este tempo. Apontam para o seu número, riqueza e popularidade e olham com desdém os defensores da verdade, sendo estes poucos, pobres e impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo. Porque não são, mais uma vez, porque não são as grandes estrelas do Adventismo, as grandes estrelas da igreja, mas são poucos, pobres e impopulares. Era Cristo popular nos dias dele. João Batista, os discípulos. Eram ricos os discípulos. A obra de Deus, século após século, uma surpreendente semelhança. Próxima citação. Grande conflito 593. A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, não haverá luz neles. Isaías 8:20. O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda,
contra a influência dos falsos ensinadores e o poder ilusório dos espíritos das trevas. Cristo nos advertiu que nos últimos dias haveriam falsos profetas, falsos ensinadores. E qual que é a nossa única salvaguarda? As Escrituras. Examinai as Escrituras, pois julgai em ter nelas o quê? Vida eterna. Quanto tempo nós passamos examinando as Escrituras? Ou será que nós deixamos as Escrituras de lado e escutamos somente o que o homem fala? Eu digo para vocês, irmãos, não é porque eu ou qualquer um vem aqui e fale que você está livre do erro, ou que eu estou livre do erro. Eu já tive errado e não professo ter toda a verdade, e tenho que ser humilde o suficiente para ser corrigido. E se eu tiver errado, me corrija, por favor. Porém, você é obrigado, você tem a responsabilidade de examinar cada palavra que procede da minha boca e da boca do seu pastor e da boca do seu ancião. Porque se você não faz isso, a Bíblia diz que você é um tolo. Você coloca a sua salvação nas mãos dos homens, assim como os judeus fizeram. Você constrói a sua areia na areia, você constrói a sua casa na areia. Mas nós temos que construir a nossa casa na rocha. Porque quando os vendavais vierem, nós vamos permanecer firme, podendo dar a razão da nossa fé, com temor e tremor. A Bíblia nos diz, o Espírito de Profecia continua nos dizendo: Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto seus enganos. Apesar de achar-se a Bíblia cheia de advertências contra os falsos ensinadores, muitos há que estão prontos a confiar ao clero a guarda de sua alma. Por muitos anos eu escutei do púlpito, talvez não do púlpito, não necessariamente do púlpito, mas do povo, que os católicos são culpados de fazerem isso. Muitas vezes nós queremos argumentar com eles, certo? Por causa do domingo, por causa das imagens dos santos, porque eles adoram todas essas coisas. E nós argumentamos que eles colocam a sua alma, como ela diz aqui, eles confiam ao clero a guarda de sua alma. Será que nós não corremos o risco de fazer a mesma coisa? Existem hoje milhares de pessoas que professam ser religiosas e, no entanto, não podem dar outra razão para os pontos de sua fé, a não ser o haverem sido assim instruídas por seus dirigentes espirituais. E ela continua indo mais fundo. Pode dar você razão da sua fé. Posso eu explicar a razão da minha fé? Quantos sabem aqui qual é o pilar central da Igreja Adventista? Qual é? Ok. Tudo isso está certo, mas ela especificamente fala que existe um pilar central. Daniel 8,14. E o que é Daniel 8,14? Muito bem, as 2.300 tardes e manhãs. Quantos de nós sabemos da razão da nossa fé? Quantos de nós sabemos dar um estudo bíblico para um não adventista sobre os 2.300 anos? Sabe o que aconteceu uma vez?
Nós estávamos na igreja. De repente chega uma pessoa e diz assim: aqui que é a igreja adventista? Sim, aqui é a igreja adventista. E ele diz assim: o que faz de vocês tão especiais dentre a comunidade cristã? E nós ficamos assim surpresos. E esse homem começa a fazer perguntas. Mas por que vocês guardam o sábado? E estava eu e mais 2 anciãos e nós tentávamos tirar as dúvidas dele. Ele diz: mas e esse negócio de santuário aí? Eu não entendo isso aí. Como é que é? Aonde que vocês tiram isso na Bíblia? E ele queria versos bíblicos, livros da Bíblia. E esse negócio aí de 2.300 tardes e manhãs, da onde que veio esse troço? E ele começou a nos testar. E foi um pouco... Não sei se eu faria isso, mas... Ele fez de qualquer forma. No final ele se revelou, ele era um adventista. Ele conhecia a verdade. Mas ele diz que ele faz isso em todo lugar novo que ele vai. Em toda igreja nova que ele vai, ele faz essa brincadeira de mau gosto, vamos dizer assim, para testar o nosso povo. E a experiência que ele tem é que, na maioria das igrejas, não se há resposta. Nem mesmo sábado. Não sabem. Simplesmente confiam no que nos é falado. E nós sabemos que um dia, se o Senhor tardar e se Ele nos escolher, nós teremos que dar testemunho diante de reis, governadores, líderes, pessoas importantes que vão querer saber a razão da nossa fé. Mas eu não quero me tomar muito tempo. Quantos minutos? 5? Mais de 15. Ok, ótimo. Próxima citação. Não, nós estamos ainda no grande conflito 596, parágrafo 4. Passam pelos ensinos do Salvador quase sem o notar e depositam implícita confiança nas palavras dos ministros. São, porém, infalíveis os ministros? Como poderemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos pela palavra de Deus que são portadores da luz? A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo leva muitos a seguirem as pegadas de homens ilustrados. E pela relutância em examinarem por si mesmos, estão se tornando desesperançadamente presos nas cadeias do erro. Veem que a verdade para este tempo é claramente apresentada na Bíblia e sentem o poder do Espírito Santo acompanhando sua proclamação. Permitem, todavia, que a oposição do clero os desvie da luz. Sabe, você sente que a mensagem é de Deus. Você vê que existe algo especial ali. Mas porque o clero não aceita, porque os fariseus e os saduceus e os principais dos líderes não aceitam e existem restrições com relação a essa mensagem, é como se a porta fechasse, você nem examina mais, você rejeita. Aconteceu uma vez comigo uma experiência aqui em Florianópolis. Depois de 2 dias pregando numa igreja, e as pessoas vindo e apertando a minha mão: irmão, que coisa maravilhosa, que luz gloriosa é essa. De forma infortuna, e uma pena que o pastor da igreja e os anciãos da igreja fecharam a porta para que os estudos continuassem. 24 horas depois, os irmãos, aqueles mesmos irmãos que diziam mensagem gloriosa, no outro dia, falso profeta, falso ensinador, servo do inimigo, trazendo confusão para dentro da igreja, querendo dividir a igreja. Como isso é possível?
tão rápido. É como se... É o que aconteceu com Cristo. Uma semana antes, todo mundo, Hosana, filho de Davi. Passa uma semana, 7 dias. Crucificam. Que nós queremos Barrabás. Ele é o nosso... César é o nosso rei. Nós professamos a alta piedade. Temos nós estudado por nós mesmos? Ou dependemos nós que alguém faça o estudo para nós? Embora a razão e a consciência sejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar diferentemente do ministro. O seu discernimento individual, os interesses eternos são sacrificados à incredulidade, ao orgulho e preconceito de outrem. Grande Conflito 5:9-3. Os que se esforçam por obter a todos os mandamentos de Deus defrontarão oposição e escárnio. Apenas em Deus ser-lhes-á possível subsistir. A fim de suportarem a prova que diante deles está, devem compreender a verdade de Deus como se acha revelada em sua palavra. Poderão honrá-lo unicamente tendo uma concepção correta de seu caráter, governo e propósito. Muitas vezes nós temos a verdade, nós conhecemos as veredas antigas, nós muitas vezes ajudamos a levantar os fundamentos de geração em geração, mas isso não é o fim, mas é o princípio. Se essas verdades não nos levarem a compreender o verdadeiro caráter de Deus, para que esse caráter possa ser reproduzido na nossa vida, é como se de nada tivesse adiantado. Em outras palavras, se essas mensagens, se essa verdade não transforma a tua vida e não transforma a minha, se nós não temos os frutos na nossa vida, que frutos? Os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão. Os frutos do Espírito. É porque alguma coisa está errada. Não na mensagem, não na semente, mas no solo. Lembram da semente da parábola do semeador? A semente era a mesma, a mensagem era a mesma. O que mudava? O solo. O que representa o solo? O coração. É impressionante como que a mesma mensagem pode produzir 2 efeitos diferentes. Satanás sabe disso. E ele usa isso como uma pedra de tropeço. Muitos de nós que entendemos a mensagem somos um baita de um mau exemplo. E isso acaba afastando as pessoas da verdadeira mensagem. Uma vergonha para a causa de Cristo. Por isso que Deus nos derrame chuva sobre nós, justiça sobre nós, para que o solo do nosso coração, a partir de hoje, esteja pronto, receptivo, para que a semente do Evangelho possa cair e produzir primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Primeira, segunda e terceira mensagem angélica. E assim os frutos possam aparecer e Cristo possa ser glorificado na minha e na sua vida. Onde que nós estamos, se eu me perdi? Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, podem resistir no último grande conflito. A toda alma virá inquiridora prova: obedecerei a Deus, de preferência aos homens?
A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável palavra divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e fé de Jesus? Vocês sabem que ela chama essas duas tábuas da rocha eterna. Sabem disso, certo? Estão os nossos pés firmes na rocha? Próximo texto. Antes da sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhe suas palavras na mente e no coração, mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano. Não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito, e ao chegar o tempo da prova, esta os encontrou desprevenidos. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças, como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós, tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo, os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça. E a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca tivessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Pergunta: quais são os eventos conectados com o fechamento da porta da graça? Mais alto, não escuto. Decreto dominical. Daniel 11, 40, 45. Os últimos 6 versos de Daniel. Porque quando que a porta da graça se fecha? Os acontecimentos ligados ao fechamento da porta da graça. A porta da graça se fecha em Daniel 12, 1, certo? Quando Miguel se levanta. E quando o sacerdote, o sumo sacerdote se levanta e o templo se enche de fumaça, quem é que pode ministrar no santuário? Ninguém. Porta da graça se fecha. Quais são os eventos que estão conectados? São os últimos versos de Daniel 11. E ela nos diz que nós não entendemos, como se nunca houvesse sido revelado. E ela compara isso com os discípulos. Qual era o problema dos discípulos? Eles esperavam que Cristo os libertasse de quem? E quem eram os romanos? Os romanos eram, na Bíblia, o reino de Roma é chamado o rei do sul, o rei do leste, o rei do oeste ou o rei do norte? Rei do norte. Roma é o rei do norte. Vejam. Os discípulos esperavam que Cristo os libertaria do rei do norte. E como que o rei do norte entra na terra gloriosa? Para aqueles que já estudaram os últimos versos de Daniel 11. Com o quê? O decreto dominical, certo? Da mesma forma, nós achamos que Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, vai nos libertar do rei do norte, quando o decreto chegar, que algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida, que ali naquele tempo de prova e crise, ali sim nós vamos preparar o nosso caráter, que nós vamos ter tempo para remediar os nossos problemas. Mas o que ela diz? Nós vamos ser encontrados sem o devido preparo. Hoje
é o tempo da preparação. Hoje é o tempo de nós nos prepararmos. No tempo da crise, o caráter, ele só é revelado, não há tempo de preparar. Quando a crise vem, ela simplesmente revela o caráter. Próximo texto. O primeiro e o mais, esse é o grande conflito 598, parágrafo 2. O primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz. Vê? Não é só aprender, mas é andar na luz. Porque a Bíblia nos diz que existem aqueles que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao verdadeiro compreensão da verdade. Nós não queremos fazer parte desse grupo. Nós queremos aprender e andar na luz, intelectualmente e espiritualmente, para nós não sermos movidos. Esse é o selo de Deus, no intelecto e no coração. A parte intelectual e o estilo de vida, a ação. Devemos dia após dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha. Com o auxílio divino devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. Pulem o próximo parágrafo e vamos para o grande conflito 599. Grande conflito 599, parágrafo 2. Um dos motivos porque muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. Deixa eu ler de novo isso. Um dos motivos porque muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. Não é... Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por que você acha que muitos ministros não pregam sobre a reforma de saúde? Eles não querem mudar, não querem praticar. Isso é como se você mesmo cegasse os seus olhos. E se o ministro não prega, o que acontece? O rebanho não aprende. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor e do intelecto posto à pesquisa como da singeleza de propósito do fervoroso anelo pela justiça. Não é você ser inteligente que vai fazer você compreender as Escrituras, mas a singeleza do teu coração, o propósito do teu coração, a humildade do teu coração. Esse é o espírito que nós temos que ter perante as verdades cortantes da palavra de Deus. Como que a Bíblia é comparada em Hebreus capítulo 4? Não é comparada com uma espada? E o que a espada faz? Ela não corta, não penetra no coração, nas entranhas, não revela aquilo que está aí dentro de nós. Nós temos que ter singeleza de propósito no nosso coração e permitir que a palavra de Deus, a espada de Deus, faça o seu trabalho. Última citação. Isso é Grande Conflito, página 600, parágrafo 2.
Todos os que dão valor a seus interesses eternos devem estar de sobreaviso contra as incursões do ceticismo. Os próprios fundamentos da verdade serão assaltados. Quais são os fundamentos da verdade? A tábua de 1843 e a de 1850. Ela nos diz que esses fundamentos serão assaltados. É impossível conservarmos-nos fora do alcance dos sarcasmos e sofismas, dos ensinos insidiosos e pestíferos da incredulidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes. Assalta o analfabeto com motejo ou zombaria, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas e raciocínio filosófico, igualmente calculados a suscitar desconfiança nas Escrituras e desdém por elas. Mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvidas relativas aos princípios fundamentais do cristianismo. E esta juvenil incredulidade, trivial como é, tem sua influência. Muitos assim são levados a zombar da fé de seus pais e a fazer agravo ao Espírito da graça. Aonde que está representada a fé dos nossos pais? Quem são os nossos pais? Elas estão representadas aqui. E muitos, como nós lemos, são levados a zombar da fé dos nossos pais. Estes são alguns princípios que eu queria lembrá-los nessa noite, para que amanhã, quando o estudo começar, quando a aula começar, quando a classe começar, esses princípios possam estar frescos na nossa memória. Que o nosso coração fique aberto, receptivo. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento para discernir a verdade. E que Deus possa declarar o fim desde o princípio para cada um de nós. E que essa mensagem venha produzir uma experiência de santificação na nossa vida. E assim possamos produzir frutos para a honra e glória de Deus. Amém. Queria que vocês se colocassem de pé nesse momento para nós encerrarmos com uma oração. Senhor, obrigado pela paciência dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé de Jesus. Obrigado por nos trazer nesse lugar, tão boas circunstâncias, Pai, sem aparente perseguição e oposição, onde podemos em liberdade, através do poder do Espírito Santo, proclamar as mais avançadas verdades do terceiro anjo. Que a nossa língua possa falar da Tua palavra, pois todos os Teus mandamentos são justiça. E que ao falarmos da Tua palavra, e que ao proclamarmos a justiça de Cristo, que todos os povos, todos os estados aqui representados possam ver a Sua glória. Que o Senhor seja glorificado nesses próximos dias através dos estudos que faremos. E que o nome de Cristo, e somente o nome de Cristo, seja exaltado. Obrigado pelo tempo que passamos lendo o que a pena inspirada nos deixou para esses últimos dias. E pedimos que o Senhor nos dê uma noite de refrigério, de descanso, para que amanhã possamos estar prontos para mais estudos que virão. Que o Teu Espírito e os Teus anjos acampem conosco durante essa campal. É o que nós rogamos em nome de Jesus.